Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Vamos, neste momento, adorar ao nosso Deus, cumprindo então a vontade do Senhor, o seu santo chamado, e já desfrutando deste privilégio maravilhoso que o Senhor nos dá. Sempre temos que lembrar a cada domingo que podemos participar pela graça do Senhor Deus. O culto realmente começa com o Senhor, é o ato de Deus em chamar seu povo para a adoração. Por isso temos que ser gratos ao Senhor, porque em todo o mundo muitas pessoas rejeitam o chamado de Deus, não conhecem ao Senhor, mas nós temos o privilégio de podermos ser chamados. Isso é uma grande bênção, irmãos. Devemos ter isso realmente em nosso coração. Vamos nos colocar de pé para darmos início ao culto. Salmo 96, versos 1 e 2, diz bem assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Vamos então cantar o Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Cantemos então. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel. Para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem. Assim somos chamados pelo Senhor. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem assentar, meus irmãos. Vamos, neste momento, então, orar ao nosso Senhor Deus. Oremos, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito e todo-poderoso, nós oramos neste momento em nome de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote à tua destra, pois é nele que nós te adoramos, é nele, Senhor, que podemos te invocar publicamente e realmente nos dirigir ao Senhor como nosso Pai Celestial. Nós te louvamos porque durante mais uma semana o Senhor nos guardou, preservou nossas vidas para estarmos aqui, obedecendo ao teu santo chamado. Ó Senhor, nós te louvamos porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes, pois a tua providência é o que nos mantém. O Senhor é um Deus misericordioso e fiel, que continua a guardar a tua fidelidade de geração após geração. Nós te louvamos porque, ao aprendermos na tua santa palavra sobre o teu cuidado com o teu povo, somos renovados, Senhor. Somos fortalecidos por saber que nós pertencemos a este povo, o teu povo amado, que também podemos desfrutar desta bênção em nossas vidas. Obrigado por nos chamar, obrigado por nos guardar. Nós suplicamos a ti que venha nos dirigir em mais um culto solene, para que tudo que venhamos realizar aqui, cada cântico, cada oração, ouvir a tua palavra,
tudo seja feito para o louvor da tua glória, com temor e reverência, porque tu és o Deus Santo e Todo-Poderoso. Muito obrigado por demonstrar o teu amor e a tua graça por meio do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos ainda louvar ao Senhor cantando o hino Trindade Santíssima, Santo, 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 Deus Onipotente. Adoremos ao Senhor, irmãos. Cantemos então. Santo, 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 Deus Onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formácio, firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano e excelso Criador. Amém, graças a Deus. Que maravilha é podermos adorar ao Senhor e declarar a verdade acerca do Senhor, que Ele é santo, santo, santo. Vamos fazer, irmãos, neste momento a leitura da Santa Lei de Deus, os 10 Mandamentos, Êxodo 20. Vamos fazer essa leitura alternada. Eu vou ler o prefácio do verso 1 ao 2, e então os irmãos continuam lendo juntos o verso 3 e o verso 4, e assim sucessivamente. Êxodo capítulo 20. Os irmãos leem a partir do verso 3. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os irmãos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás. não furtarás, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu noivo, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Esta é a santa lei de nosso Deus, que continua a nos conduzir, não é, à dependência do Senhor Jesus Cristo. Vamos, neste momento, meus irmãos, cantar ainda um salmo, o salmo de número 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Cantemos então. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença. Ele à direita abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma
no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, sim, o caminho da vida enxergar, a pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Glória ao Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Vamos pedir a Deus que nos abençoe com mais uma pregação do Evangelho para que possamos ser edificados no Senhor. Oremos então. Ó Pai amado, mais uma vez nós oramos em nome de Jesus. E primeiramente, Senhor, te pedimos perdão por nossos pecados. Nós lemos a tua santa lei e podemos, Senhor, diante da tua palavra, reconhecer que somos falhos. E isso já é a tua graça, que nos mostra quem somos por meio da lei, para que não venhamos ficar soberbos, arrogantes diante do Senhor, imaginando que nós temos condições de nos justificar diante de ti. Mas a tua lei nos deixa muito claro quem somos, que temos muitas dificuldades para cumprir tais mandamentos. E por isso mesmo somos conduzidos a reconhecer que o nosso socorro vem do Senhor, que nós precisamos do teu auxílio, que sem a tua graça, sem o teu favor, não temos nada e não somos nada. Por isso, ó Deus, continua a nos guiar em humildade até Cristo, até a sua cruz, para buscar somente nele toda a nossa satisfação, toda a alegria para nossas vidas e confiar no Senhor Jesus somente para a nossa salvação, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Salvador amado providenciado pelo Senhor. Ajuda-nos a reconhecer então nossas falhas, para que venhamos sempre rogar ao Senhor perdão, tendo a consciência de que o Senhor nos perdoa por meio de Jesus Cristo. Ajuda-nos a confiar no teu Filho amado. Suplicamos também, Senhor, que nos abençoe mais uma vez pela pregação do Evangelho. Tu sabes como precisamos ouvir a tua palavra e sermos guiados pelo nosso bom pastor, pelo nosso supremo pastor. Por isso, mais uma vez, trabalha em nosso coração, nos ensina os teus caminhos, ajuda-nos a confiar em ti, nos traz consolo para que venhamos a cada dia, Senhor, a cada dia lutar pela fé bíblica, a fé que vem do Evangelho, e assim honrar o teu nome e permanecermos firmes no teu caminho. Muito obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Vamos, então, depois de louvar ao Senhor, cantando salmos e hinos, ouvir a palavra do Senhor Deus, não é? E refletir mais uma vez no Evangelho. Eu queria já de início convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler apenas do versículo 16 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Até aqui, nós vamos ler também a pergunta e resposta do Dia do Senhor 17, de nosso catecismo, que é justamente a mensagem de hoje. Dia do Senhor 17, temos pergunta e resposta 45, que fala justamente sobre a ressurreição. Pergunta 45 diz bem assim:
Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Primeiro, pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. E terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje estamos avançando nas pregações catequéticas para realmente refletirmos sobre a doutrina do Senhor e vamos pensar um pouco mais sobre a ressurreição de Cristo e a grande bênção que isso representa para nós, pois é um assunto realmente importante para nós como igreja, na verdade central. É impossível se falar de cristianismo ou de fé verdadeira sem essa convicção de que Cristo realmente ressuscitou. E isso para nós realmente é algo muito importante, é o que sustenta também a nossa fé. Estamos aguardando pelo Senhor, o Salvador que ressuscitou e prometeu que iria nos buscar, como temos muito bem resumido aqui no dia do Senhor 17 do nosso catecismo. Podemos pensar então em nossa realidade hoje, meus irmãos. Quantas vezes diante deste mundo que é tão caótico, nós não vemos o sofrimento? Nós passamos por dificuldades, sofremos, e na verdade todos estão de alguma maneira sofrendo, principalmente agora, não é? Nessa atual situação onde muitas pessoas estão doentes, sofrem devido à pandemia e vários problemas também, não somente doenças, mas problemas econômicos, problemas com relação à cultura. Há muitas coisas que trazem sofrimento para o ser humano. Isso realmente é real, o ser humano tem essa experiência dura de sofrimento. Mas apesar de tudo isso, muitos tentam de alguma maneira se prender em alguma coisa. Muitos tentam achar algum porto seguro. Não é à toa que todas as pessoas procuram praticar algum tipo de religião, frequentar algum tipo de culto, porque estão tentando, de alguma maneira, sair desse sofrimento ou então buscar algo que lhes dê consolo com relação ao futuro. É por isso que, para nós, a doutrina da ressurreição é tão importante, porque justamente é nosso porto seguro. Como cristãos, como igreja do Senhor, estamos vivendo dia após dia, aguardando o cumprimento dessa promessa. E já vemos o Senhor cumprindo várias de suas promessas ao seu povo, e somos renovados em entender que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Diferente do mundo que vive muitas vezes então buscando um porto seguro sem achar, nós temos um porto seguro. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Estamos assegurados nas promessas de Deus porque Ele é fiel. E aquilo que nos dá motivação para prosseguirmos em nossa caminhada cristã é o fato de que Cristo vive. Esse é o ponto central de nossa fé. Nosso Senhor está vivo, não é como um dos grandes líderes do passado, um dos grandes líderes das religiões, não é, fundadores, que morreram e então não podem garantir esperança para o seu povo, mas o Senhor Jesus nos dá essa esperança maravilhosa. Por isso temos que pensar sobre isso. Quando olhamos para o período em que os apóstolos viveram, com o Senhor Jesus, ouvindo sua palavra, desfrutando de momentos ímpares ali com Ele, vendo o Senhor abençoando as pessoas, cuidando, não é? Curando os cegos, alimentando multidões, tudo isso nós podemos imaginar que era algo reconfortante. Não dá para imaginar algo melhor do que isso. Estar ali com o Senhor Jesus, ouvi-lo pregar, ensinar com autoridade, mostrar realmente o que é a lei de Deus, por exemplo, quebrando aquela mentalidade legalista dos fariseus e dando consolo às pessoas, estendendo a mão ao fraco, ao pecador, aquele que era desprezado pelos legalistas. Ver tudo isso era maravilhoso. Tentemos imaginar como era a visão dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, dos primeiros discípulos que estavam com Ele. Era realmente glorioso poder ver o Mestre, não é? Demonstrando sua misericórdia, ver Deus encarnado, mostrando o seu poder e eles ficando às vezes pasmados, espantados em vê-lo com poder sobre a vida, com poder sobre a natureza. Tudo isso realmente era maravilhoso. Aquelas pessoas eram realmente consoladas. Estar com o Mestre era a melhor coisa do mundo. Eles estavam seguros, eles eram alguém, pessoas que outrora eram pescadores, cobradores de impostos, que não tinham destaque ou respeito na sociedade de sua época, com o Senhor estavam vivenciando, não é, uma verdadeira era de ouro. Ou seja, milagres, autoridade, esperança quanto ao futuro, tudo isso é o que realmente rodeava a vida dos primeiros discípulos. Mas tentem imaginar como não seria impactante para eles, não é? Ver a morte do Senhor. Como não seria duro para eles ter que encarar aquela realidade? Seria como
ser despertado à força de um sonho lindo. Um sonho que ninguém quer acordar. Todos nós, não é, queremos realmente algo que nos console. E poder ter o Senhor ao nosso lado, operando o seu poder, mostrando a sua misericórdia, aproximando Deus de nós nesse sentido, mostrando que Deus é Pai misericordioso e não um Deus distante que não nos ouve, era realmente maravilhoso. Mas tenta imaginar se isso fosse cortado. Porque eles ouviram, não é? E eles viram também coisas maiores que os seus pais contaram. O que eles estavam presenciando ali era muito maior do que um dia eles ouviram, por exemplo, sobre Elias, Eliseu, Moisés, alguns dos profetas. Eles ouviam essas histórias, eles aprendiam com seus pais, isso era passado de geração em geração, mas agora eles estavam vendo com seus próprios olhos. Não era somente ouvir sobre como Deus operou, não é, no Egito, derramando ali suas 10 pragas e também abrindo o Mar Vermelho no tempo de Moisés. Tudo isso era glorioso, a identidade do povo de Deus. Mas agora não. Agora eles estavam vendo com seus próprios olhos o Senhor Deus operando no meio deles. O que poderia ser melhor do que isso? Era algo realmente maravilhoso. Tentem imaginar então, não é? Tentem imaginar então, se aquele sonho maravilhoso um dia se acabasse. A sensação que podemos observar na palavra de Deus sobre o sentimento dos discípulos que presenciaram o sofrimento e humilhação de Cristo demonstra isso, que o desespero os tomou. Muitos se afastaram, fugiram, não quiseram estar ali. Houve quem negasse ao Senhor. Estavam em um dia vendo o Senhor com autoridade, reunindo multidões, curando, abençoando as pessoas, mas no outro dia estavam vendo o amado Mestre apanhando, sendo humilhado, ali na cruz do Calvário, sem se mover para nada, sem reclamar sequer, com pessoas zombando dele e o desafiando, ele nada, como um cordeiro mudo, ali ele ficou e obedeceu completamente à vontade do Pai. Para os discípulos que estavam contemplando isso, era uma cena muito terrível. Muito terrível. Para o mundo, isso era uma prova de derrota. Uma prova de derrota. As pessoas não podiam enxergar o mistério de Deus ali. A glória do que significava a morte de Cristo. Então, para os discípulos, foi como se eles tivessem acordado de um belo sonho. De um sonho onde o reino de Deus era demonstrado aos homens. Isso é tão maravilhoso compreender, porque ali, quando Cristo operou seus milagres, fez todo aquele bem àquelas pessoas, ele estava dando, na verdade, uma pequena demonstração do que é o reino de Deus. O reino de Deus onde não há fome, onde não há doenças, onde não há humilhação, onde todos são abençoados nesse reino. Ele mostrou isso com seu poder, mas agora tudo aquilo estava sendo tirado deles. Completamente cortado, o mestre morreu. Muitos ficaram tristes, se desesperaram, alguns voltaram às suas velhas atividades, como Pedro e seus irmãos, voltaram a pescar por causa do desespero. Essa foi a sensação deles, nós podemos perceber isso em suas atitudes. Agora, vendo o mestre morrendo, o que poderia ser um contorno para os discípulos? O que poderia ser algo que pudesse renovar as esperanças dos discípulos, uma vez que viram o seu mestre morrer? O que poderia naquele momento trazer alegria, esperança e consolo para aqueles discípulos? Justamente a promessa de Cristo se cumprindo. Ele prometeu que ressuscitaria no terceiro dia. No terceiro dia, então, quando nosso Senhor Jesus ressuscita, a esperança em seus discípulos é completamente renovada. Aquela alegria que tinha acabado durante 3 dias, não é? Estava sendo renovada para aqueles discípulos. Eles viram mais uma vez ao Senhor, puderam tocá-lo, comer com Ele. O Senhor os reuniu na casa dos discípulos. E eles puderam ouvir ao Senhor, ouvir instruções valiosas, não é? Como vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas. Ouviram muitas coisas, então a sua palavra de ressurreição, a sua demonstração de poder em estar vivo ali, consolou mais uma vez os discípulos. Só que tem um detalhe. Nós já pensamos como era bom poder ver o mestre, estar andando do lado dele, mas depois daquele momento, ele mais uma vez se ausentaria. Ele morreu, já foi um choque para aqueles discípulos. Ele ressuscitou, eles recuperaram a alegria, ficaram ali felizes mais uma vez. Mas o mestre também deu suas últimas instruções e subiu aos céus. Isso mais uma vez poderia representar algo difícil para os discípulos. Uma coisa, podemos pensar por uma questão de lógica, é ter o Senhor aqui conosco, dormindo conosco, comendo conosco, andando pelas vilas, pelas províncias. Mas outra coisa é apenas vê-lo subir aos céus
e confiar em sua promessa e confiar que Ele estaria conosco como Ele prometeu. Isso não é uma tarefa fácil e eu poderia dizer, isso não é algo possível ao ser humano. Nós não conseguimos nos manter tão firmes apenas ouvindo uma promessa. Algo a mais precisa acontecer para que tenhamos convicção nisso. É por isso que eu li o texto de João, capítulo 14, não é, do verso 16 ao 19. Porque aqui nós vemos uma palavra sobre ressurreição, sobre consolo, no verso 19, por exemplo, mas também vemos aqui a atuação do Espírito Santo. Esse é o grande fator que muda tudo. Ouvir, não é, do Senhor, olha, eu ressuscitei, vocês ressuscitarão também. É uma coisa. Mas ter essa garantia, esse testemunho que nos dá motivação para prosseguir, para continuar e manter a igreja de pé durante 2000 anos, somente pelo poder, pela atuação do Espírito Santo. Esse foi o grande diferencial. Por isso que a igreja não pode ser calada e por isso que essa esperança continua viva de pé ainda hoje. É por isso que depois de 2000 anos nós estamos ouvindo as mesmas palavras do Senhor e confiamos também na ressurreição que um dia, não é, nós receberemos. Porque o Senhor prometeu isso, mas Ele não só falou, Ele enviou sobre nós o Espírito Santo para testemunhar em nosso próprio coração. Esse é o grande diferencial, é o que mantém a igreja de pé hoje. E por isso realmente temos que pensar nessas verdades para sermos consolados. A razão para estarmos aqui, a razão para permanecermos firmes e confiarmos na ressurreição de Cristo é o Espírito Santo. E veja como isso é importante para nós. Há muitos cristãos hoje, quer dizer, entre aspas, cristãos, que negam a ressurreição de Cristo. Há pessoas que tratam isso como se fosse um mito, alguma historinha que os cristãos inventaram no início, quando na verdade o que manteve a convicção daqueles discípulos no início, não é, foi o testemunho do Espírito Santo. Eles viram, mas o Consolador prometido continuou operando neles, como Cristo nos ensinou aqui. É o que Ele diz, Ele fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Essas palavras, elas têm um peso muito importante em nossas vidas. Por essas palavras, por essa promessa fiel, não é, do Espírito Santo como nosso Consolador em nossa vida para sempre, é que nós, ainda hoje, confiamos de todo o nosso coração, não é, de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, mas não somente isso. Como observamos em nosso próprio catecismo, no terceiro ponto, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. E como isso é importante, irmãos? Como isso é importante? Nós recebemos do Senhor então a promessa e pelo Espírito Santo a convicção de que nossa vida não vai terminar. De que nós podemos até neste mundo sermos interrompidos, a morte vem, mas isso não nos separa de Cristo. E ainda temos a promessa de que Ele sim ressuscitará o nosso corpo. Viveremos novamente. Ainda que a morte venha sobre nós, isso não muda, isso não nos separa. O Espírito Santo continua operando em nós. Isso realmente é maravilhoso. Ele fala no verso 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Sem o Espírito Santo, ouvir acerca da ressurreição de Cristo seria apenas ter acesso a informações históricas, acesso a palavras que não fariam muita diferença. Quantas pessoas não ouvem, não leem, não falam sobre isso sem crer de verdade? Quantas pessoas não sabem das histórias, porque estamos num país cristianizado e essas pessoas ouvem a cada ano, em alguns festejos de igrejas, elas ouvem sobre a ressurreição de Cristo, há comemorações em algumas culturas cristãs, tudo isso elas aprendem, desde pequenas muitas vezes, mas não creem. Elas ouvem, acham isso até interessante, faz parte da cultura, da prática cultural, mas não têm esperança por causa disso. Aqueles que têm o Espírito Santo podem ouvir essas palavras como palavras vivas, verdadeiras, que nos dá a convicção de que, tal como o Senhor ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Esta é a grande promessa. Não é à toa que o apóstolo Paulo dedica, não é, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, não é, esse assunto, para falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E como também nós temos a garantia de nossa própria ressurreição. Não é? É isso que recebemos do Senhor
porque Cristo vive, o Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. Esta é a grande garantia. É o porquê nós ouvimos essas palavras e somos renovados em nossa esperança. E temos a convicção que o Senhor realmente nos ressuscitará. Tal como foi no passado, é hoje também. Os cristãos, os filhos de Deus, continuam convictos nessa promessa, eles não abrem, eles continuam ainda confessando essas mesmas verdades. Nós continuamos hoje fazendo aquilo que os nossos irmãos, no passado, os primeiros discípulos, os discípulos que sofreram debaixo do Império Romano, confessaram, mesmo até a morte, mas não negaram essa verdade, tiveram essa esperança garantida pelo Espírito Santo. Isso vale para nós, irmãos, de maneira tão profunda que toda a doutrina que nós ouvimos, tudo aquilo que aprendemos da palavra de Deus, torna-se algo vivo em nosso coração por causa do Espírito Santo. É o que nos sustenta, é o que nos mantém. Justamente isso. O Consolador que habita em nós é a garantia que viveremos. Na parte final, então, ele fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Por isso, quando lemos o nosso catecismo, nós temos a compreensão de como nós somos favorecidos com a ressurreição de Cristo. E aprendemos agora também, não é? Por que isso torna-se real em nosso coração? Por que isso consolou também aqueles nossos irmãos do século XVI, na Grande Reforma, que aprenderam sobre essa doutrina e foram fortalecidos para resistir todo tipo de tribulação, de perseguição, sem negar a fé bíblica? É o que aprendemos aqui. Pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes de sua justiça, da justiça que ele conquistou para nós por meio da sua morte. Temos então essa garantia do Senhor. Primeiro, o Senhor Jesus, e esse é o testemunho do Espírito Santo, não é? Ele nos garante justiça, que fomos perdoados, e esse é o testemunho do Espírito Santo em nosso coração, por essa verdade. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. O que nos dá então essa alegria e essa consolação é saber que já agora recebemos uma ressurreição. Já agora, espiritualmente, fomos ressuscitados. Por isso há a convicção. Por isso nós nos reunimos. Por isso estamos convictos de que tudo isso é a verdade de nossas vidas. É a verdade cósmica, é tudo aquilo que nós aguardamos do Senhor, por causa do Espírito Santo, que nos deu já agora uma nova vida. Nos ressuscitou espiritualmente para podermos ver esse reino maravilhoso e saber que nesse reino, o reino de Deus, não é, a vida é plena, a vida continua, a vida não pode ser derrotada. Isso é maravilhoso, porque é um contraste com o nosso mundo. No reino dos homens, a morte domina, a morte impera. No reino de Deus, a vida é o que domina. A vida, não é o que governa. Isso realmente é maravilhoso. Então, o Consolador que habita em nós é que nos dá essa convicção, não é, do favor que nós temos, ou dos favores da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso realmente é aquilo que nos dá força no dia de hoje. Quando pensamos, por exemplo, sobre a questão da ressurreição, Romanos 8, verso 11, eu cito esse texto para os irmãos, que diz bem assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é a mensagem para a Igreja do Senhor. Este é o consolo que recebemos de Cristo. Por isso, ouvir do Senhor sobre a ressurreição, para nós não é apenas ouvir palavras vazias, ou promessas que não podem ser cumpridas. Nós podemos ouvir tudo isso com esta convicção, porque o Espírito de Deus habita em nós. E se Ele habita em nós, ressuscitaremos. Não é? Esse é o consolo que temos na vida e na morte, pertencer ao Senhor Jesus Cristo. É o que aprendemos aqui no dia do Senhor 17, sobre como somos favorecidos. Agora pensemos como isso é uma bênção em nossas vidas e como isso vem a nos distinguir do mundo. Enquanto as pessoas vivem tentando de alguma maneira escapar da realidade da morte, nós como cristãos não temos que temer, justamente por conta desta verdade
estamos seguros, estamos garantidos, aguardamos algo que vai além. O porvir para nós é glorioso, é esperançoso, mas para o mundo é algo sombrio, que dá medo, porque é o desconhecido. Enquanto para o povo de Deus é uma garantia segura de que estaremos com o Senhor, de que nos encontraremos. E pense como isso é importante. Hoje nós temos nossas dificuldades como pecadores que somos, nossas limitações. Mas pensar na ressurreição de Cristo, no todo o privilégio que isso nos traz, não é? Naquilo que Ele fez e como Ele nos trouxe justificação, como Ele nos trouxe o Espírito Santo para nos ressuscitar espiritualmente e como também isso é garantido nossa ressurreição em nosso próprio corpo, podemos entender que no final de tudo isso nós teremos um encontro, não é? Com nós mesmos. Nós nos encontraremos. Nos encontraremos. E então seremos plenos. É isso que nós aguardamos. Essa é a grande redenção do Senhor. Nós seremos plenos, nós poderemos ser exatamente aquilo que Deus nos criou para ser. Sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de rebeldia de nossa parte por causa de nossa carne, de nossas fraquezas. Imagine chegar então a esse grande dia de ressurreição. O mundo aguardando então apenas a morte e o desconhecido. E nós vivendo neste mundo com tantos desafios, temos a certeza que aquilo que vem é melhor do que está agora. A promessa do Senhor é que realmente venhamos a alcançar essa plenitude, essa maravilha de Deus em nossas vidas, para sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E isto é realmente a grande bênção do Senhor, irmãos. E precisamos realmente refletir sobre isso e sermos consolados nessa promessa. É desse jeito, meus irmãos, que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição e, portanto, o consolo. É o grande dia da redenção, pelo Espírito Santo de Deus. Louvemos ao Senhor por isso. Devemos sempre lembrar disso aí. Nos momentos de tribulação, de angústia, não é? E quando nos sentimos sozinhos, porque nós nos sentimos muitas vezes, essa não é a verdade, Deus sempre está conosco, mas nós somos tão fracos que muitas vezes somos acometidos por tantas angústias e tantas tristezas que nos sentimos assim. Quando coisas acontecem que nós não entendemos, problemas que vêm em nossas vidas, sofrimentos, e podemos nos sentir assim, meio desnorteados, temos que lembrar dessas verdades. Essa palavra é a garantia. O Espírito de Deus habita em mim e, portanto, eu estou seguro. Eu posso descansar no Senhor. Eu posso realmente me deleitar hoje em minha vida. Sim, no dia de chorar eu choro, mas no dia de me alegrar eu vou me alegrar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim e essa é a minha grande e gloriosa garantia. Um dia, mesmo que vejamos nossos irmãos partir, e nós vemos também partir dessa vida, a nossa garantia segura é saber que ninguém pode mudar essa verdade, que esta alegria que podemos ter hoje e estar nos reunindo para adorar o Senhor, isso permanecerá, isso continuará. Como isso é maravilhoso! Eu lembro de um hino, os irmãos devem lembrar daquele hino do grupo Logos, que ele fala, eu não lembro muito bem o título, o tema, né, o título do hino, mas fala justamente sobre a vinda do Senhor. E na segunda estrofe, não é, ele fala, ó Pai, não é, eu queria tanto ver o Senhor descer, vindo me buscar. Na segunda estrofe ele fala justamente sobre ele rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Pense como é glorioso então pensar nisso aí, refletir sobre essa verdade. Olhar para os nossos irmãos hoje, para a igreja de Cristo, saber que nada pode nos separar disso. Que nós estamos unidos em Cristo, né? Com Cristo pelo Espírito Santo. E que como o nosso Senhor Jesus Cristo vive, nós também viveremos. Nossos irmãos, a igreja do Senhor toda reunida, os irmãos vivos, para desfrutarmos de alegria plena. Esta é a grande promessa do Senhor para nós. Sejamos gratos a Deus por isso. E venhamos buscar consolação nessas verdades, nessa promessa do Senhor. É isso que nos mantém como igreja. Minha oração, meus amados irmãos, é que essa verdade que aprendemos em nosso catecismo, e principalmente aquilo que ouvimos da palavra de Deus, Cristo rogando ao Pai por um outro Consolador, para estar com o seu povo, para assegurar o seu povo, para trabalhar no coração dos membros do corpo de Cristo, não é? E dar essa convicção de que, por um pouco, como ele diz, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque como eu vivo, vós vivereis.
essa garantia, esta bênção que temos aqui na palavra de Deus é o grande consolo da sua amada igreja. Portanto, possamos, neste momento, estar aliviados com relação a isso. Temos motivação segura para continuarmos servindo a Cristo. Não estamos trabalhando à toa, o culto que prestamos não é vão, é para o nosso Senhor que nos dá tal garantia. Podemos então, neste mundo, muitas vezes triste, que vive em trevas, dizer isso. O dia da redenção está chegando e nós, ao invés de termos medo como o mundo tem, podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque nesse dia ressuscitaremos, teremos vida plena. É isso que o Senhor Jesus nos dá como garantia segura, não é, de que pertencemos a Ele e de que estamos realmente bem diante do Senhor, pois Cristo morreu por nós, ressuscitou e nos deu tais benefícios. Somos favorecidos então com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, em resposta à palavra de Deus, cantar justamente o hino Porque Ele Vive, onde nós cantamos que Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar, nos perdoar, e que na cruz Ele morreu por nossos pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vamos cantar então, cantemos. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que alegria, que maravilha podemos cantar tal hino, não é? Cantando da nossa esperança em Jesus Cristo, porque Ele vive, nós também temos essa convicção, podemos crer no amanhã.
Vamos orar, meus irmãos, neste momento, agradecendo a Deus por sua palavra e por nos chamar mais uma vez. Oremos então. Bendito Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por tua misericórdia, porque a tua palavra é fiel e o Senhor continua a falar ao teu povo. Tal como os teus discípulos foram consolados no passado, hoje também somos consolados. Muitos presenciaram, sim, Cristo vivo. Ele comeu com eles, esteve com eles e depois subiu aos céus. E nós que não vimos, mas ouvimos a tua palavra e as tuas promessas, fomos renovados e fortalecidos pelo Espírito Santo para termos a convicção de que tudo isto é a verdade final. Cristo vive. Essa é a razão da nossa esperança. Cristo vive e é por isso que podemos crer no grande amanhã, no porvir glorioso. É isso que nos sustenta, ó Deus, é saber dessas verdades, porque o Espírito Santo opera isso em nós e nos ensina esta verdade, consolando-nos dia após dia. Obrigado, Senhor Jesus, porque rogastes ao Pai para nos enviar este Consolador amado e então nos dar convicção destas verdades, de termos em nosso coração, em nosso ser, a convicção de que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, nós viveremos. Nós finalmente viveremos e teremos em nós o aperfeiçoamento, pois seremos revestidos de incorruptibilidade, para estar para sempre com o Senhor, em toda a consolação, em toda a alegria. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa promessa em nosso coração, a suspirarmos por esse dia, a sermos realmente fortalecidos nos momentos da angústia, da tribulação, lembrando que o Senhor Jesus morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação, e de que enviou sobre nós o Consolador e prometeu que voltaria para nos buscar e que viveríamos. Obrigado, porque em nenhum lugar deste mundo, em nenhuma filosofia deste mundo, em nenhuma religião inventada por homem se pode ouvir algo tão glorioso e tão consolador quanto ouvimos no Evangelho. Obrigado pelo Santo Evangelho, então, que consola nossas vidas. Ajuda-nos a perseverarmos na vida cristã, a mantermos firmes os nossos compromissos com o Senhor, a buscarmos ao Senhor de todo o coração e termos esta paz maravilhosa de saber que o nosso futuro está garantido pelo Senhor, porque Ele vive. Que o Teu nome seja louvado em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos durante esse dia, dia do Senhor, para que possamos descansar, aproveitar com a nossa família e estarmos dispostos, bem, para mais uma vez nos reunirmos à noite, na santa convocação, e Te adorar em espírito e em verdade. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti. É o que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que consolo bendito nós recebemos do Senhor, meus irmãos. Vamos cantar então o último salmo desta manhã, o salmo de número 96. Este salmo talvez os irmãos não estejam tão familiarizados, mas é um salmo simples. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Eu vou cantar, pedindo ajuda da minha filha, claro, né? Cantar aqui o salmo, a primeira estrofe, para os irmãos ouvirem, e depois nós vamos cantar juntos, não é? Então vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos
todas as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então é fácil? Vamos lá então cantar agora, com convicção? Vamos lá então. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura conjunta do Pai Nosso. Eu coloquei a versão aí do texto que está lendo do grupo. É a versão da ACF aqui, irmãos. Eu não sei se os irmãos usam a versão Almeida Revista Atualizada aqui, porque aí o texto fica um pouquinho diferente, viu? Mas eu coloquei no grupo aí. Vamos então juntos ler a oração do Pai Nosso. Leiamos então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. De pouquinho em pouquinho vamos nos buscando mais sincronia, né? De pouquinho, isso é normal. Vamos nos colocar de pé neste momento para terminarmos o culto solene. Assim o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Eu também estou aprendendo. Pode sentar, irmãos. Eu também estou aprendendo esse tríplice amém. Também é novidade para mim, viu? De pouquinho em pouquinho vamos pegando o jeito, né, e aprendendo essas nuances também aqui na comunidade. Meus irmãos, eu queria... já terminou o culto, mas eu queria agradecer aos amados, tá bom? Nós chegamos bem na quinta-feira, foi bastante correria, né? Eita dia para trabalhar, porque o pastor Ezequiel chegou lá com a família dele, foi descarregar caminhão de uma vez só, sem parar, assim, sabe? Então ficamos acabados mesmo. Quando chegamos aqui, já chegamos com vontade de dormir.
mas tinha que descarregar o caminhão também. Mas fomos muito bem recebidos pela família aqui do irmão Jefferson, não é? Os irmãos demonstraram muito carinho por nós, nos abençoaram muito. E estamos muito felizes por essa oportunidade, tá bom? De estar com os irmãos. Para nós, e eu sei que para os irmãos também é algo diferente, não é? Também é um desafio para cada um aqui, certo? Ter um outro pastor na comunidade. Sei que também lá para a comunidade que eu sou pastor também não é? Ter o pastor Ezequiel e sua família, mas eu sei que também será uma experiência muito boa para todos nós. Eu estou muito feliz porque eu sei que vou aprender muito com os irmãos, não é? Ter essa experiência boa de conhecer essa família cristã, de aprender. Espero em Deus que possamos crescer juntos, não é? Avançar mais. Quero trabalhar bastante com o evangelismo para que mais pessoas possam conhecer o evangelho aqui, não é? Conhecer a comunidade, aprender a palavra de Deus. Então peço aos irmãos que orem por minha família, tá bom? Vamos juntos, qualquer coisa, estou por aqui, tá certo? Pode perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida nesse sentido. Estamos ansiosos para marcar visitas, para conhecer os irmãos pessoalmente em suas casas, tá bom? E eu sei que vai ser um momento de muito aprendizado, de muita edificação. Somos muito gratos por tudo que tem acontecido, tá certo? Deus abençoe meus irmãos, muito obrigado, tá bom? Trouxe uma garrafa de café. Yeah? Para dividir com os irmãos. Ô, irmão? Eduardo. Aleluia.